Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar. Tamo de volta, senhoras e senhores. Vambora, olha, segunda-feira é um dia muito especial. Eu digo especial pra mim. Se você gosta de educação, também é especial pra você. Esse tema aqui é importantíssimo. Tem algo que ninguém vai negar, que uma boa educação, ela realmente é transformadora, pode transformar o país, pode transformar todo mundo. Uma boa educação. A educação tem que ser boa para poder ter esse poder. E segunda-feira é um dia que a gente tem esse bloco espetacular, no qual a gente fala muito sobre educação. Toda segunda-feira vem um gigante aqui convidado nosso para a gente poder bater um papo sobre esse tema tão importante. Antes da gente chamar o nosso convidado, vamos chamar ela, que é uma das representantes aqui dos Gigantes da Educação. Senhoras e senhores, ela que é coordenadora, é isso mesmo que é o nome? Diretora da Hike Global College. Hannah, seja muito bem-vinda. Oi, Léo. Você tá bem, Hannah? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, que bom recebê-la aqui. Boa tarde a todos. Só vou te pedir uma coisa bem simples, só porque normalmente quem senta aqui é o Edson, você vê que estamos com a honra de recebê-la aqui. Você poderia se apresentar para as pessoas, mais uma vez, por gentileza? A Hannah já esteve aqui com a gente outras vezes, como entrevistada, hoje está do outro lado da bancada, muito bacana. Então, eu sou Hannah, eu sou a diretora acadêmica da Hike Global College, que é uma instituição brasileira, mas ela é internacional, e ela oferece um MBA, que é global, internacional, e também vai iniciar agora um programa de graduação. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos chamar o nosso convidado, então? Vamos embora? Vamos. Senhoras e senhores, ele é dirigente da Academia Fiesc de Negócios. Vamos dar as boas-vindas para Otto Morato. Otto, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer todo meu. Prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Otto, a gente pode começar pedindo para você se apresentar para quem está acompanhando o programa aqui, por gentileza? Tudo bem. Vamos lá. Mais próximo aqui. Bom, meu nome é Otto Morato. Estou na área de educação há algumas décadas, né? E trabalho especificamente com a educação de adultos, principalmente educação executiva. Você é daqui de Brasília mesmo, Otto? Não, sou de Belo Horizonte, mas em Brasília desde a década de 70. Você chegou aqui menino então, cara. Cheguei, Brasília era menor de idade. Né? Cheguei Não, você era bem menor de idade, né? Bem menor de idade. Não, eu era bem menor de idade, com certeza. Então, bem menor de e idade. E Brasília também, menor de idade. Crescemos juntos, né? Você veio para Brasília o quê? Meu pai veio transferido e aqui se aposentou e aqui ficamos. Teu pai é o quê? De empresa privada ou pública? Não, ele é pública, né? Uhum. Era militar e se aposentou aqui. Minha mãe, sim, era do governo de Minas, também professora. Olha que bacana. Então, então a educação já estava na família. Já. E meu pai também, ele é tudo, né? Bom, não pode negar que ele era militar, mas ele se aposentou e formado em Direito e com pós-graduação. Ele começou a escrever livros e lecionou também muito tempo em colégios militares. Ele dava uma matéria antiga, né, o SPB, né, e Moral e Cívica. Então, como ele era formado em Direito pela UFMG, deu aula a vida toda, escreve livros, mais de 18 livros publicados e olha que espetáculo. Também um exemplo também. Né? Como é que é o nome do seu pai? Otto Ferreira Álvares. Otto Ferreira Álvares. E o blog dele, Brasil Renovado, aí já tem quase 300 artigos, né? Que bacana. Vamos deixar a dica aqui, ó. Ficou com a dica para quem está acompanhando o programa, então. Repete qual que é o endereço lá do blog, por favor, Otto. www.brasilrenovado.com.br. Brasilrenovado.com.br. Sobre política, sobre economia, sobre tudo. Que bacana. Seu pai está vivo? Tá vivo, 91 indo para 92 agora. Já avisou tua esposa que você vai ver esse tanto ou não? Não acho não. Ele é muito espiritualizado. Ele tá em outro patamar. Que espetáculo. Olha, pessoal, então, ó, com certeza um conteúdo riquíssimo. Alguém que passou por alguns momentos históricos aqui do nosso país. Lembrando que a gente teve a grande virada do nosso país lá em 1988, que é o ano da Constituinte. Isso. Então, 1970, o Otto já estava aqui, o pai dele estava aqui exercendo o papel como militar em sala de aula há muito tempo. Espetacular. Isso. Parabéns, que bacana. Ele deve ter sido professor de um irmão meu. Tem um irmão meu que estudou no colégio militar.
Daqui de Brasília. Aqui em Brasília. Em Brasília ele já estava aposentado, ele lecionou no Colégio Militar de Belo Horizonte. Mas quem foi seu irmão? Ok. Eu estudei no Colégio Militar da inauguração ao terceiro ano. Desculpa fazer uma pergunta, pessoal. Você tem que idade? Eu tenho 55, vou fazer 56. 55, né? Ele é um pouco mais velho do Eu que estudei você. em 79, a primeira turma no Colégio Militar. E agora? Meu nome de guerra era Morato, depois você pergunta para ele. Tá, o nome dele é João Pinto Rabelo Júnior. É o Rabelo, acho. É, Rabelo. Rabelo Júnior. Eu acho que eu sei quem é seu irmão. Olha só! Com certeza. Olha só, por que você falou da primeira turma? Eu lembro quando o Colégio Militar chegou aqui. 79. Eu era muito novinho, eu tinha 5, 6 anos, eu sou de 74. Isso. Então eu era bem novinho na época. Olha que espetáculo. É. Então Você vocês foram, de alguma forma foram colegas ali. Contemporâneos. Que espetáculo. Contemporâneos. Que bacana, que E do bacana. Colégio Militar Você para o vai UNB. Hã? E do Colégio Militar para o UNB. Você estudou na UNB, você foi fazer o quê? Fiz administração, aí tentei uma dupla para direito, mas acabei voltando para administração mesmo. E quando me formei em administração, fiz mais 1 ano e meio de educação física. Olha. Mas hoje faço as duas coisas, né? Mexo com gestão, na educação de adultos, e na educação física eu mexo com polo aquático. Ó, vamos aprender um monte de conta aqui, ó. Tá cada vez mais interessante essa conversa aqui, ó. Mas vamos entrar daqui a pouco. Vamos entender só. Eu queria que a gente desse um pulo pra frente. Tá. E se for preciso, a gente volta aí no meio da conversa. Mas só para entender o que é a Academia Fiesc de Negócios. Vou só atualizá-los, tá? Recentemente eu me desvinculei da Academia Fiesc de Negócios, cumpri o meu papel lá. Lá eu fui consultor, de consultor me convidaram para ser assessor, e de assessor para ser o Dean da academia, né? E esse contrato ele findou agora em fevereiro desse ano. A academia, ela inicialmente... Só explica pra gente, Otto, o que seria esse DIN? Dean era O Dean é o coordenador. diretor, é o diretor acadêmico. Ele seria o representante acadêmico de uma instituição de ensino, Uhum. né? O que a gente tem, diretor de departamento aqui na UNB, né? Temos alguns deans, né? E lógico que tem o dean do college, da faculdade também. Tem algumas interpretações para dean, né? Pode ser reitor, né? Mas lá nos Estados Unidos a gente tem um outro nome para reitor. Então, dean é esse reitor, diretor acadêmico. Tá, Ou diretor de uma faculdade. Essa é uma nomenclatura internacional? Internacional. Ah, tá ok. Dean. Como é que escreve? D-E-A-N. Tá. Dean. D-E-A-N. Maravilha, maravilha. Você é a Dean da Ela é Hike, Dean. né? Não, a gente chama de Academic Director. Pronto. O Dean, para a gente, é só o coordenador do curso. Então, Tá ok. Dean do MBA seria coordenador do MBA, Dean do Two-Year College seria o coordenador do Two-Year College. Mas você sabia que o Otto está conosco na Hike desde os inícios, assim, é um dos nossos professores fundadores. Poxa vida! Que espetáculo! Desde a primeira turma. Que bacana! O curso que você aplica lá, que você está à frente à matéria, qual que é, Otto? Lá na Hike? Na Hike, na primeira turma, eu fui professor de 3 disciplinas, né? Uma de liderança, uma de planejamento estratégico e uma do projeto final, né? O projeto prático aplicado dos alunos, Uhum. que foi um mix, assim, junto com liderança também. Tá, liderança? Liderança, planejamento estratégico e o projeto final. Tá, você tá com bons desafios na mão aí. Bons desafios na mão. Quando a gente fala de educação, a gente vai falar sobre educação internacional, mas de educação de uma forma geral, como é que você vê essa questão? Eu vejo tão desafiador no Brasil. Primeiro, liderança. Né? Eu até me questiono um pouquinho o quanto que a nossa educação ela é formada para gerar líderes ou não. E quando a gente fala de tudo que volta para a questão estratégica, a gente fala um pouco de planejamento. Eu vejo o brasileiro com um desafio muito grande, de uma forma geral, para planejar. Como é que você vê isso, a educação voltada para essa questão, tanto de liderança, no sentido de formar líderes, quanto essa parte de planejamento? Acho que ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Eu não sou especialista de educação fundamental, mas eu já consigo ver algumas experiências que eu tive a oportunidade de conviver. Israel, Finlândia, né? China, enfim, tem alguns países que
desde o início, já inserem na grade curricular disciplinas como empreendedorismo, como gestão financeira, enfim, como nos Estados Unidos, muito como o public speech, né, que é o saber falar em público. Então, são matérias que, de alguma forma, já estão ali direcionando, né, não para que ele seja um empresário, mas para que ele tenha uma atitude, né, de liderança, ele tenha noções de gestão, porque para onde quer que ele vai precisar, até na vida pessoal, né, ele vai precisar de planejamento, ele vai precisar tomar decisões, ele vai precisar liderar, né, e ter atitude em relação à sua carreira. Então, essas disciplinas que a gente vê sendo parte obrigatória em currículos lá fora, começam a chegar no Brasil de uma forma muito tímida, eu diria, mas que nós já vemos aí em algumas escolas bastante avançados, né? Não é fácil mexer com a educação do ensino fundamental, porque além dessas competências, vou chamar de soft skills, né, essas competências comportamentais, ainda tem um mundo de tecnologia vindo e você tem que, de alguma forma, inserir também, né, os estudantes nesse mundo, né, nessa nova era digital aí. Então, é um desafio de preservar o gosto pela leitura, né, pela matemática, principalmente, para desenvolver raciocínio lógico, né, e desenvolver matérias aplicadas à vida e a tecnologia vindo com isso. Mas o meu campo é especificamente só educação de adultos, né, só de executivos. Então, quando eu pego um executivo para um programa, ele, ou por vontade própria, ou por talento, ou por indicação, ele já tem o processo de tomar decisão nas mãos, né? Ele já tem muita responsabilidade nas mãos. E aí a minha missão é fazer com que o curso faça dele não um estudante, né? Ele faça dele um protagonista do aprendizado dele. Vamos lá, vamos entrar nessa parte aqui agora, porque você está trazendo algo que é um diferencial. Aí eu quero entender o quanto que a educação internacional ela já traz isso como bagagem, porque quando a gente fala da parte de educação tradicional no Brasil, até quando eu perguntei, porque eu não vejo tanta diferença entre o ensino fundamental, o nível médio e a faculdade. De uma forma geral, ela é muito igual, meio que quadradona, né, Otto? Então, você vai para a faculdade, você também continua não desenvolvendo liderança e não desenvolvendo essa visão estratégica que é tão importante. E a gente tem consequências disso aqui, pessoal. A gente está falando de um país onde as empresas morrem muito de forma prematura. E boa parte dessa morte está na falta de uma visão estratégica do negócio, desde questão de gestão, desde contratação de pessoas, de uma forma geral, ampla, de ter uma visão estratégica mesmo do negócio, quanto o tanto que falta de liderança, né? O quanto que as pessoas que estão à frente das suas organizações elas têm dificuldade na hora que elas têm que liderar. Quando a gente vai para uma educação internacional, como a que vocês têm lá na Hike, na Hike, o quanto que estar com pessoas de diversos países, com outros profissionais que são colegas teus, Otto, que são de diversos países, toda essa tua experiência, toda essa bagagem que você tem, sem dúvida nenhuma você é um cientista, explorador, está buscando informação de vários lugares, o quanto que isso agrega para vocês poderem estar oferecendo uma educação realmente diferenciada, que o mercado de trabalho já demanda, mas que assim... muitas vezes a gente não consegue alcançar essa educação aqui no Brasil. Você tocou num ponto importante aí. Eu vou fazer aqui uma jornada e vou abrir um parênteses aqui, né? Todos nós temos uma jornada de formação aí. Ela parte de dois pressupostos, duas pernas, essa jornada. Né? Uma de formação acadêmica e uma de experiência profissional. E elas culminam na formação desse executivo. Quando chega... nós temos ótimos executivos, tá? Esse é o parênteses que eu ia fazer. Os executivos brasileiros são avaliados lá fora com muita criatividade, em soluções de problemas. Ele tem esse skill muito desenvolvido, porque os problemas aqui são maiores, são inerentes à realidade do país. Né? Então, eles aprendem na força, na raça. Né? Então, esse é o parênteses. Agora, em termos de formação, se você pegar todos os países, existe uma cultura de formação de líderes muito diferente do que temos aqui no Brasil. Nós não temos essa cultura de formação de líderes, porque aqui tem uma gama muito grande
de mais de 90% de empresas familiares, né, e que geralmente se dá processo de sucessão e a preparação do sucessor ou é lá fora ou aqui dentro em algumas poucas universidades que se, né, que se dispõe a isso, né? A Hayek está com esse propósito, mas tem aí conhecido Fundação Dom Cabral, GV, INSPER, um pouco mais voltada para a formação de líderes. Quando você pega lá todas as Ivy Leagues americanas, pega Stanford, pega Berkeley, pega a Europa, o INSEAD, pega London Business School, London School of Economics, todas essas, IESE, Nova de Portugal, Porto Business School, todas essas, elas têm um itinerário formativo voltado para a liderança e para os skills que o líder precisa. E os executivos vão lá, eles são protagonistas, é muito hands-on, é muito aplicado. E no Brasil, criou-se aqui no início, eu achava que era muito salutar, mas um vício dos executivos só participarem de grandes eventos. Então traz-se um keynote famoso, Rancharan, Peter Drucker, falecido, enfim, você vai lá na Expo Management, vai na Expo Gestão em Santa Catarina, você vai, e você senta ao lado de 5.000 outros executivos, empresários, assiste um dia de palestras, com várias palestras, e vai embora, só que aquilo ali é bom para inspirar, para ter insights, mas aquilo ali não é uma formação propriamente dita, né? Uhum. Então, nós não temos programas voltados para a formação de líderes. Algumas pessoas, alguns talentos, né, se dispõem a fazer isso, e aí eles dão cursos muito particulares. Por isso que as consultorias avançaram tanto nessa área, as escolas congelaram, porque elas têm dificuldade de sair daquela grade curricular, do academicismo, né, e reconhecer esse mundo prático onde o aluno, que eu não chamo de aluno, participante, ele aprende mais na troca com pares do que muitas vezes com o próprio professor, e o professor reconhece isso, e ele provoca essa interação, né? E isso acontece lá fora e acontece muito pouco. Então, se você abre aí Executive Education e da Google, você vai ver, ou pergunta para o chat GPT, e você vai ver que tem uma lista de escolas internacionais que cuidam da formação de líderes. E é por isso que eu levo tanto executivo. Trabalhei 7 anos para uma universidade de Nova York, a Universidade Cornell, né? É uma Ivy League, é uma daquelas, né, 8 que são chamadas dos tijolinhos, né, dos bricks, que é Harvard, Yale, Princeton, UPenn, né, da Pensilvânia, Columbia, Cornell. Então, durante 7 anos, trabalhei para eles, levando brasileiros para lá. Mais de 10 anos em parceria com o INSEAD da França, mais de 10 anos de parceria com a Wharton, né, que é uma das maiores business schools. E mais recentemente com a Nova de Lisboa, enfim, outras parcerias. Então, não tem outro jeito, senão levá-los para lá, fazer essa imersão, que consiste em um terço de formação acadêmica, de sala de aula mesmo, de conteúdo, porque se você pegar todos os executivos que estão numa sala de aula, cada um tem um background diferente, uma formação diferenciada acadêmica. Então, um é engenheiro, o outro é administrador, o outro é médico, o outro é psicólogo. Então, quando você leva para um curso internacional de liderança, você pega uma estrada muito esburacada, eu diria, né? Tá. E esses buracos são os gaps de formação desses líderes. Então, nós temos um terço de conteúdo para pavimentar esses buracos e preencher com conteúdo atual, prático, de liderança, de processo de tomada de decisão, de estratégia, né? E todas as soft skills ali. Nós temos um terço que é voltado para visitas, para best practice, né? Para as melhores práticas que nós chamamos. Então, nós trazemos CEOs para dentro de sala de aula para falar da experiência deles. Nós visitamos empresas que são líderes mundiais. E tem um terço que é para você vivenciar a cultura do país que você está visitando, para você interagir, para você fazer networking, para você, né, de alguma forma, sair um pouco na varanda para olhar a floresta de cima, né? Então tem atividade cultural, tem atividade gastronômica, tem muitas atividades. Então essa formação ela ainda não é muito explorada no Brasil, né? O nicho de eventos ganhou muito destaque, né? Então todo mundo está muito preso
mas o nível de formação de liderança ainda é muito incipiente. Eu diria muito carente aí. O serviço público tem boas iniciativas, na ENAP tem algum curso ou outro de formação de líderes, né, porque tem boas parcerias, trouxe aprendizado da John Kennedy, né, School de Harvard, que já foi parceira da ENAP, de outros, enfim. Então, todo mundo vai se virando. Mas tem muita grande empresa no Brasil que a formação obrigatoriamente do alto nível, que a gente chama de C-Level ou C-Suite, é feita em grandes escolas internacionais. Até mesmo para ter uma visão global, internacionalizada. E ir lá e estudar, às vezes, com outras pessoas para ver como nós somos vistos. E até explorar tudo isso. Então, eu costumo brincar, né? Você me perguntou onde eu nasci. Eu nasci em Belo Horizonte, nunca morei em Belo Horizonte, né? Já fui para Uberlândia, que é uma cidade interior, que era, né? Vim para Brasília, eu casei com uma gaúcha, meus filhos são americanos, nasceram nos Estados Unidos durante meu mestrado lá fora, e eu só passava férias no Nordeste. Eu tinha um projeto Capital Brasil, onde eu levava meus filhos para todas as capitais do Brasil. Né, que eu tive prazer. Nordeste está faltando só 2, né, para a gente começar o Norte e tudo mais. Mas essa exposição ao mundo internacional é muito importante. É por isso que eu trabalho tanto com essas missões, né? E agora que o meu contrato, eu estava morando em Florianópolis no último ano e meio, né? Retorno para Brasília e já retorno abraçado com um monte de projetos internacionais, como o projeto da Hike, né, onde a gente lecionou a primeira turma do MBA, a segunda turma do MBA, alunos de todo mundo, né, riquíssimas as discussões, colocando os alunos, poucos alunos brasileiros que participaram, em contato, em aprendizado com essa cultura, né, a fim de fazer isso. Então, quando você fala, você está muito certo, né, nessa carência de formação de líderes, né? Não que ela seja acadêmica, mas é porque as pessoas não conseguem ver que a educação de executivos não é acadêmico. É um lugar de troca, né? É um lugar onde você expõe uma dor, uma solução que você teve, e alguém de uma outra empresa, puxa vida, esse cara me deu uma solução que eu não tinha pensado, né? Porque o coletivo é muito mais forte do que o individual. E muitas vezes tem vícios dentro da empresa onde esses cargos estão muito isolados, né, de direção. Porque ainda temos uma cultura muito hierarquizada, né? Então é muito difícil sugestões chegarem e serem bem aceitas nesse nível de direção. Mas as soluções estão lá, muitas vezes no chão de fábrica, na equipe, e falta canais de comunicação, que é justamente o que esses cursos de liderança colocam, né? Que você tem que ter, né, aproveitar esses recursos internos e ter um pouco de open abertura, né? Ou pode ser open innovation e outras formas. E eu acho que uma das coisas que você está levantando é que a gente precisa mudar a educação, né? Quando você está falando aí não adianta, nós temos um evento, uma exposição inspiracional, vamos dizer assim, a um guru da liderança ou da motivação, que seja, mas precisamos fazer com que essas pessoas vivenciem na prática. Você trouxe no mínimo 3 pilares, né? Anivelar, né, esses executivos, fazer com que eles vivenciem na prática, em que eles fazem visitas e também que eles tenham vivência cultural. E com isso você aí contribui para um crescimento pessoal e profissional, né, que você também apontou aí no ensino fundamental, pelo que eu entendi. Perfeitamente. Esses pilares são tão importantes, vou voltar lá do fundamental e vou terminar na tua fala mais elevada. No fundamental lá, o que eles estão fazendo hoje são muitas práticas voluntárias, onde os alunos, estou falando de ensino fundamental mesmo e ensino médio. Os alunos são voluntários para grandes causas, né? Grandes causas para solver grandes problemas. Então, eles fazem campanhas de arrecadação,
eles consertam alguma escola pública que é deficitária, que aí já são iniciativas de liderança que eu acabei não explorando. Tanto é que você vai aplicar para uma Ivy League, tem um roteiro lá. E a pergunta que eles mais leem é: que trabalho voluntário você desenvolveu? Ó. Que trabalho social você desenvolveu? Se você tiver uma boa prática ali, você está garantido em Harvard ou qualquer outra universidade. Se você genuinamente apresentar uma resposta verdadeira de um projeto social que você fez quando você estava no ensino médio, aquilo ali, e isso é um trabalho de liderança. Porque isso aí envolve inclusão, isso aí trabalha com diversidade, isso aí trabalha com uma perspectiva diferente da sua, né, de uma realidade de necessidade, de uma situação que é problemática e você precisa trazer solução. Então, às vezes, a escola lá fora, ela abre leques. Então, muita gente que é da área de saúde vai trabalhar em hospitais na África e aí se tornam voluntários, vai resolver problemas relacionados à saúde. Muita gente é engenheiro, os alunos vão vivenciar problemas de água, né, de fornecimento de água potável, de energia, né? Às vezes é psicológico, né? Então as pessoas vão ouvir, vão conversar, vão ouvir aquela comunidade mais pobre, numa outra língua, né? E aí vem uma outra deficiência. A gente não tem isso aqui porque nós também somos partes, né? Nós somos totalmente desenvolvido. Um pouco desse já está presente aqui mesmo. Então nós poderíamos aplicar esses trabalhos sociais e voluntários para resolver problemas no nosso país, sem precisar ir para a África. Aqui já tem problemas suficientes para as escolas enganjarem orbitando ali as suas escolas, sua cidade, a sua região e resolvendo os problemas. Brasília podia resolver as escolas, os problemas do entorno, chegar até aí o Naí, até Formosa, até, enfim, em outros lugares. Então, essa é uma parte importante já complementando no desenvolvimento. E a parte adulta, né, de oferecimento, nos Estados Unidos, na década de 60, a Harvard trouxe o MBA, né, e colocou na mesa o estudo de caso. E isso, alguns criticam, mas pô, o MBA é essa pavimentação, é essa formação em gestão abrangente, onde você tenta, né, os bons currículos têm essa capacidade de entender todas as áreas dinâmicas em gestão de uma empresa. No marketing, da produção, da logística, do planejamento estratégico, da liderança, da gestão de pessoas, enfim, de tudo isso um MBA de alguma forma cobre. Então todo mundo que fez um MBA pode até criticar, mas vai falar, não, eu aprendi um pouco mais de gestão, porque eu era médico, eu não tinha nem noção do que era um balanço, do que era uma DRE, ou do que era uma análise financeira. Finanças, aliás, só para falar, reforçar, é das competências que ela é fundamental, independentemente de qual seja a sua carreira. Porque você vai gerenciar as suas finanças pessoais. Então, finanças, fica a dica aí, né? Ela seria obrigatória em finanças pessoais a vida toda, em toda a grade curricular. Então é isso, essa carência que a gente tem, porque aqui eles não têm tempo para nada, né? As pessoas estão sucumbidas com os problemas do dia a dia, reforma tributária toda hora está na pauta. Para quem é contador, para se manter atualizado, é uma loucura nesse país. A tributação nesse país, né, e o que tem de contencioso não é brincadeira. Então as pessoas, assim, sobra tempo para liderar? Não, sobra tempo para ficar administrando fluxo de caixa, custo do dinheiro, o custo de você ter um governo que é seu sócio, né? Sócio caro. Um sócio caro, que às vezes não dá o retorno esperado, mas que de alguma forma está aí para todo mundo, né? A regra é a mesma para todo mundo. Então essa educação de adultos aí, porque o que o mundo espera do Brasil, né? O Brasil está num momento muito ímpar, e dessa vez não é que vai ser sempre o país do futuro. Não, dessa vez não. Chegou a hora da verdade, né? O mundo precisa muito do Brasil. Não dá mais para ser só o potencial, né, Otto? Não, e não é mais. Ele teve um palestrante alemão e aí... Tua casa aí. Não sou eu, não. Foi na Confederação das Indústrias lá da Alemanha, né? Ele falou que quase 10% do PIB alemão vinha do Brasil.
eu fiquei extremamente surpreso quando eles deu os dados naquela época né, de Volkswagen, de todas as alemãs que estavam aqui, de Bosch, de Bayer, de Siemens, de todo mundo que estava aqui, 10%. Eu falei, uau. É muita coisa. Aí entrou um outro palestrante que falou assim, daqui a 40, 50 anos, né, ou mais, a Alemanha quer ser o Brasil de hoje. Quer dizer, o Brasil está 60 anos à frente quando o assunto é energia renovável. Então, a dependência, a fonte energética, a matriz energética da Alemanha e dos países europeus é extremamente dependente, né, ainda ou do fóssil, ou do gás da Rússia, ou de qualquer outro. Então, a ambição alemã é ser, daqui a 60 anos, 50 ela estima, o que o Brasil já é hoje. Olha só. Então, o mundo olha para o Brasil com muita inveja quando o assunto é matriz energética. Que interessante. E mais, né, o assunto descarbonização chegou muito forte no Brasil. Sim. Além da gente ter uma matriz energética privilegiada, né, que está cada vez investindo mais no solar, na energia de marés, que tem todo esse litoral, na eólica de ventos no Nordeste, Rio Grande do Norte aí que eu diga, né? Enfim, os estados do Nordeste ali, mas Rio Grande do Norte em destaque, as indústrias que estão aqui estão querendo não só a transição energética no sentido de usar uma energia renovável, mas também diminuir a pegada de carbono. Então, elas estão, desde a matéria-prima, das máquinas e boas práticas de aproveitamento, né? A JBS aí pegando resíduos e fazendo a biomassa e dali produzindo energia, né? Ou seja, ela está neutralizando uma produção, imagina, uma empresa que fatura 1 bi por dia de reais. Caramba. A maior empresa de alimentos do mundo está no Brasil. Né? Passou a Nestlé, passou todo mundo. Qual que é? JBS. JBS, eu não sabia É a disso. maior empresa de alimentos do mundo. Ela fatura um pouco mais de 1 bi por dia de alimentos. Então, ela tem que produzir, para você ver, principalmente suínos aí, né? Que ela é mais forte. O abate de suínos, o corte, toda essa produção gera, né, uma produção de gás carbônico incrível. Mas ela está, né, fazendo parcerias e focando, ela e outras, né? Estou citando uma aqui, não quero nem fazer. Carlos Cidade, que é o Relações Institucionais da JBS. Essa é para você, tá? Fica acompanhando, porque trabalhei na CNI, tinha um Relações Institucionais da CNI, era o Carlos Alberto Cidade, e o Cidade depois foi para a Oi, enfim, foi para as telefônicas e está na JBS. Mas é isso, é uma empresa que, mesmo produzindo no campo, né, ou nas granjas, né, todo aquele estrume, toda aquela poluição, ela está reaproveitando e ela própria vai se neutralizar e ela vai ter emissão zero. Os aviões são a mesma coisa, né? A Boeing, durante muito tempo, tinha uma parceria com a Embraer, que era secreta, para desenvolvimento de um combustível mais limpo, onde o etanol era o principal componente do óleo utilizado para abastecer lá, né? Querosene utilizado para os aviões. Hoje é público, esse combustível foi desenvolvido, ele é mais econômico, ele é mais eficiente, ele é menos poluente, a própria aeronave é mais leve, tem todo o estudo de material. Então, é esse mundo que está chegando, que o Brasil está à frente, né? Porque temos Embraer, porque temos a maior de alimentos, e que está consciente dessa poluição, são esses líderes globais. Só que a JBS está expondo esses líderes ao mercado internacional, está fazendo aquisições importantes, e toda vez que uma empresa do Brasil vai para fora, ela tem que aprender a legislação do país que ela está indo, a cultura, as cores, o design dos produtos, né? Um dos maiores fiascos foi quando a Toyota tentou vender a mesma Hilux lá, a mesma off-road que ela vendia nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, né? Os carros torraram a borracha, manutenção de todos os carros. Aí ela falou, opa, peraí, 50 graus esse carro não aguenta. Ele aguenta nos Estados Unidos, mas ele não funciona aqui. Ela teve que rever tudo
e adaptar. Isso aí requer muito uma visão muito holística, muito abrangente do que é oportunidade para o Brasil. As grandes empresas veem essa oportunidade, mas tem as médias que já estão vendo isso já. E as startups do Brasil são destaques lá fora, né? Então, essa garotada que está vindo aí, eles estão muito cientes dessas oportunidades que o mundo está trazendo, não só na tecnologia, mas trabalhando em conjunto com grandes empresas para trazer novas soluções. Por isso que eu falo do protagonismo, né? É tirar um pouco o que a gente não tem, levar para a sala de aula o executivo para ele ter um chá do tamanho do mercado global, né? E parar de ficar medindo só market share aqui na região ou no Brasil e ver o potencial de um mercado internacional. E aprender, né, assim. também com o que os outros fazem. Quando você fala, o Brasil é há 60 anos à frente, né, da Alemanha, por exemplo. Isso seria uma baita oportunidade de, sei lá, uma universidade alemã, por exemplo, se juntar com uma universidade no Brasil para aprender como melhor aplicar essas técnicas, né? Isso que acontece na nossa sala de aula quando nós juntamos, né, os nossos alunos de diversos países e eles trazem as suas perspectivas e as suas soluções para diversos problemas. Você teve isso, né, no Capstone, no projeto final. Você lembra o que eram aí os maiores desafios? Bom, aquele projeto final foi fabuloso, né? Os alunos internacionais, né, eles adotaram empresas, né? Elas foram voluntárias, né? E elas trouxeram um problema real delas, do país delas, né? Então tinha uma empresa na Itália, tinha uma empresa no Brasil, algumas no Brasil, Sim, né? E os alunos trouxeram, então era uma imersão a conhecer e uma dimensão cultural, e eles trouxeram soluções incríveis, né? E isso é só uma amostra de como é possível, né, em função da diversidade e do estudo profundo, né, fazer melhorias nas empresas, né? É uma forma da academia contribuir de uma forma muito prática para a solução. Porque a outra grande crítica que se tem no Brasil é essa parceria academia-empresa, né? Então, essa também é um pouco incipiente. Porque muitas vezes o professor não quer sair da zona de conforto do domínio acadêmico, de pesquisa dele, e eu respeito, ele fez lá um doutorado, ele é especialista naquilo, mas o mercado às vezes está pedindo uma ramificação, uma extensão daquilo, e os alunos estão sedentos para construir essa ponte. Mas já melhorou muito, né? Estava olhando ali, na minha época de UNB, lá em 87, 88, a gente estava fundando o que seria no futuro a empresa júnior da administração. Sim. O que é hoje a empresa júnior? O que é hoje a empresa júnior é a da economia e hoje tem uma da engenharia de produção. Peraí, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Você chegou a fazer parte do início da ADM, não? Sim, foi a primeira lá. Eu concorri à presidência do DCE, o Diretório Central dos Estudantes, na UNB. Que a bacana. nossa chapa ficou em segundo lugar. A gente perdeu em, acho que, 89 para uma chapa que se chamava No País da Gente Lula Presidente. Porque e a minha chapa era não vou falar centro-direita, mas era uma de centro, assim. Tá. A gente venceu no direito, a gente venceu na ciência política, a gente venceu na DM, na economia, mas a gente perdeu na saúde, Ok. na sociologia. Mas foi Engenharia florestal, eu sei que vocês botaram. na outra chave. A UNB é um capítulo que eu só vou falar rapidamente. Além de eu ter participado politicamente do movimento estudantil, eu voltei para a UNB como professor substituto por duas vezes. Bacana, né? E dei aula lá como professor substituto, como bolsista CAPES, como bolsista CNPq e como bolsista do Sebrae. Nós iniciamos lá a primeira disciplina, Iniciação à Atividade Empresarial, IAE. Era uma disciplina optativa, alocada em um departamento, daqui a pouco vai me vir o nome, e essa disciplina, ela optativa, né? Então só tinha 2, 3. Primeira coisa que a gente fez eu fui consultor na estruturação dessa disciplina. A gente pegou a metodologia consagrada do Empretec, do Sebrae, o Sebrae era o patrocinador, e nós adaptamos a um curso de 6 meses na UNB, Introdução à Atividade Empresarial.
E aí, durante esses 6 meses, o aluno aprendia coisas sobre empreendedorismo, o que é o empreendedor, a pessoa de visão, o risk taker, que assume risco, e todas as características, e mais o plano de negócio. Plano de marketing e o planejamento estratégico, dentro do plano de negócio. E o plano financeiro, viabilidade econômica. E eu recebo, né, a gente fez essa modificação, implementamos. Essa disciplina hoje é obrigatória para uma série de departamentos, ela saiu. É uma disciplina com o maior volume de alunos da UNB, é o IAE, a iniciação. Por quê? Porque quem era médico vai abrir um consultório, né? Quem vai fazer odonto vai abrir um consultório. Espetacular. Então tá lá, ela decolou essa disciplina, ela criou pernas, eu diria, e graças ao apoio dos professores. Então, o UNB, minha gratidão por ter me formado gratuitamente, e eu acho que eu retribuí com palestras, com essa disciplina, com a feira do empreendedorismo lá, fui jurado, fui professor homenageado, né, por 2 vezes na UNB, enquanto professor substituto. Então, acho que o UNB tá no coração. E agora o RAIC não, o RAIC é totalmente disruptivo. Ele já vem com um problema de mercado, né, que o mercado precisa, e ele apresenta uma solução que o mercado pede. Ele já viu uma solução para lá. Né? E aí né, a gente vai ver projetos que não é só o mercado, talvez a sociedade peça. Talvez uma ONG. Né? Por que constitui-se uma ONG? Para tentar solucionar um problema que o governo não está enxergando. São pessoas totalmente voltadas para aquele perfil. Mas, pô, por que uma ONG não faz um casamento, né, com a academia, que tem estudiosos de todas as áreas, né, para resolver? Por que ela fica... Então, essas parcerias, ONG academia, empresa academia... A RAIC já traz isso embutida, né, como um solucionador, né, de problemas e de oportunidades, eu diria. Né? É um pouco disso. Muito bem, bastante coisa, bastante coisa. A gente precisa só fazer uma pergunta aqui que é do patrocinador, Hanna. Você quer fazer ou você quer que eu faça? Pode fazer. Posso fazer? A gente tem um patrocinador aqui no programa que é a GATTech, que traz soluções tecnológicas para a área de educação. Tua pergunta deles é a seguinte: o quanto que você vê que a tecnologia associada à educação pode contribuir para que a gente possa oferecer, sendo um pouco redundante na palavra, mas a gente oferecer uma educação melhor, tanto para nível médio quanto quem está começando a estudar, mas também até a nível superior? Eu já colocaria a tecnologia hoje no mesmo nível do aprendizado da língua portuguesa e da matemática e da educação financeira que eu citei. Ela já não contribui mais, ela já está totalmente inserida, né, no processo educacional. Então, tecnologias educacionais já estão aí, não vieram para contribuir, vieram para ficar, vieram porque são requisitos, né? Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Eu não vou falar digitalização, mas esse acesso à tecnologia por parte dos estudantes é imperativo. A eles entenderem essa capacidade do tecnológico solucionar, contribuir, fazer tudo isso. As empresas fazem e a educação está fazendo isso muito bem também. Né? A gente teve aí uma pandemia que forçou um pouco as aulas EAD e a tecnologia estava lá para mostrar que realmente, com todas as críticas, porque ali se fez, né, uma limonada. Vamos lá, ninguém era expert em EAD. Tinha-se o EAD como alguma coisa um pouco incipiente, alguns mais desenvolvidos que outros. Mas todo mundo trabalha home office, tudo isso, a tecnologia estava lá, né? Eu tenho um ponto também interessante, porque eu estou vendo os trabalhos e eu estou vendo que o chat GPT tá escrevendo mais do que a criatividade dos alunos, né? E aí eu vou dar um conselho aí para todo mundo que está usando o chat. Eu fiz esse exercício, eu gostei muito. Eu tinha que escrever um texto e eu pedi para ele escrever. E a primeira vez que eu li, eu fiquei encantado com o texto. Eu falei, caramba, eu não escreveria um texto desse. Aí eu fui beber uma água e eu falei assim, eu não posso ficar confortável com esse texto. Eu vou pegar esse texto dele e eu vou me desafiar a melhorar esse texto dele. Era um aluno?
Não, eu próprio precisava, Tá. eu precisava fazer um projeto. Ah, você tá falando isso do GPT. Do Tá, GPT. ok. Eu precisava desenvolver um Ok. projeto, uma solução, Uhum. né? E eu vi que ele me mandou um texto pro meu Ok. projeto e o texto era maravilhoso. Certo. E eu falei assim, Ele é bom mesmo. eu falei assim, eu não posso aceitar isso, né? E eu mudei parágrafo por parágrafo. Eu peguei, inclusive, mudei o que era final dele, que eu achei que valia uma lead, joguei para o começo, e aí eu fiz uma refeição, voltei de tarde para o texto, para o projeto que ele tinha escrito, e eu fiquei muito mais orgulhoso da revisão que eu fiz em cima do que ele propôs, do que se eu tivesse apresentado exclusivamente ele. Hoje aí, no Tribunal de Contas, está todo mundo aí questionando muito o quanto da produção do funcionário público nos cursos obrigatórios aí estão sendo do próprio aluno e quanto que está sendo do benefício digital, né? Da Ok. inteligência artificial Uhum. que está à disposição. E então acho que é só uma questão de saber usar, né, tudo isso. Agora, se você pegar também a evolução, eu tenho certeza que eles devem ter soluções maravilhosas. Mas se você retroagir aí 15 anos e ver o que o Zoom fez, ou o Meet, ou qualquer um, o Teams, Uhum. e outros, né? Você nem ouve mais de Skype, você não ouve mais. É. Os recursos tecnológicos, a câmera é impressionante de como viabilizou, né, como a tecnologia viabilizou a educação. Então, vamos lá, conteúdo digital, produção de conteúdo, e a gente ainda usa isso de uma forma... Eu não ficaria escravo disso, eu seria crítico toda vez que você perguntar, eu não faria um copia e cola. Mas você trouxe uma proposta muito interessante, que é usar... Não é... Como é que é? Não vou pegar a ferramenta para utilizar para, é utilizar como? Com. Em conjunto. Conjunto. Né? Foi muito interessante essa tua fala, porque normalmente o pessoal prepara o material, aí apresenta para o ChatGPT e fala, melhora aí para mim. Você fez o contrário, né? Eu fiz o contrário, eu peguei dele. Ele trouxe a informação, você fala, como é que eu posso melhorar aqui? Muito bacana isso. Mas quando você pergunta para ele, você já tem que prover muita informação, né? Sim. Você praticamente já fez alguma coisa. Porque nesse projeto eu já tinha redigido pelo menos os tópicos, alguns estavam preenchidos, outros não. Eu dei tudo para ele. Tá. E ele absorve aquilo ali, né? Sim. Todo mundo alimentando ele, não tem como não ser diferente, né? Uhum. Então é isso. Você o alimentou, entre aspas, tá, pessoal? Depois ele te alimentou com algumas mexidas que ele fez e falou, pá, ficou muito bom. Isso. E depois você volta a alimentar o próprio texto. Muito mais. Eu Mas fiz muito mais e não devolvi para ele. Mas houve uma troca aí muito interessante. Muito Que é a perspectiva de muita gente a respeito da inteligência artificial, né? Que é esse conjunto homem-máquina caminhando juntos, né? Isso. A inteligência artificial agora acabou, né? Porque nas fábricas eu sou egresso do sistema indústria, né? Então foi CNI, Confederação Nacional da Indústria aqui, foi Federação sou consultor da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Enfim, a indústria é totalmente automatizada, totalmente sensores, a inteligência artificial em tudo, né? Mede temperatura, mede pressão, mede luminosidade, mede desgaste de máquina. É impressionante. Reconhecimento facial aí, né? Sim. Hoje aqui no prédio, para subir aqui, ele tirou uma foto e não tinha que digitar nada, quando eu estava autorizado ali por inteligência artificial. Então, na educação, é isso. Diagnósticos médicos, petições de direito, todas essas profissões estão usufruindo, né, da inteligência artificial. E tem um pouco disso na educação, com certeza. Só que a educação é um processo de desenvolvimento da pessoa, né? Ela é diferente de você já ser um profissional e usar uma ferramenta. A educação tem que tomar muito cuidado para você não ser substituído o seu cérebro pelo cérebro do computador. Por isso eu ainda me desafio a melhorar um texto do chat ou fazer alguma coisa, porque senão seu cognitivo vai embora. Né? Porque eu pedi resumo de livro, né? Para não ficar desatualizado. Eles me dão um resumo assim, maravilhosos, mas eu acho que eu já estou no estágio que eu posso ler o resumo. Assim, falar... Tá. Né?
Então, não vou ler o Código da Vinci, não vou ler o Sapiens. Vou ler. Quando aposentar, vou ler com mais calma. Mas eles dão resumos maravilhosos, né? É impressionante. Pessoal, fica a dica aqui então, se você ainda não conhece, a GatTech, com soluções tecnológicas para poder ser um parceiraço na tua escola, na tua faculdade. A grande vantagem da GatTech é porque é um produto tecnológico feito por alguém que é um professor. Então, nada melhor do que você ter alguém que fala a linguagem da educação para oferecer uma facilidade, uma solução tecnológica voltada para a educação. Bom demais. Hanna, o Otto sabe coisa demais, tem muita informação aqui, muita coisa, e precisava fazer um bate-papo, ao meu ver, mais longo, porque tem muita coisa, muita experiência que você traz de fora. Eu tive a oportunidade de morar fora do país, é impressionante como é que muda a nossa percepção, mergulhar na cultura traz uma diferença gigantesca. A gente só tem um desafio de tempo aqui, viu, Otto? Mas fala aqui, a gente interrompeu, você ia falar uma coisa aí. Não, fico super à disposição. Você morou fora, eu já morei por 3 vezes, né? Uhum. Eu não tenho filho que não está aqui desde os 15 anos. Ele foi para fora e nunca mais voltou. Não voltou. Está lá com 24 anos. Ele está onde hoje? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? Mora em Nova York, mercado financeiro lá de real estate. Tem isso, né? Às vezes você prepara muito para o mundo e aí o mundo absorve, né? Fica difícil. Imagina, o garoto fez até o Maristão, o 2º ano, fez o primeiro e metade do segundo, voltou lá, retroagiu para poder fazer high school, né, e pegar um GPA americano, né, e concorrer a bolsas lá e conseguiu. Fez college lá, 2 diplomas, né, economia e finanças. É essa exposição aí que eu acho que eu estou estimulando. E não precisa ir mais a ela. O hike no MBA que a gente fez, online, na telinha ali, tinha uma menina da China. Tinha alguém que para mim era meio-dia, para a pessoa era meia-noite. A Gabriela, lá assim, do Dubai. Incrível. E eu trazia um problema e como aquilo era visto na cultura dela. Aí a tecnologia realmente ajuda. Mas eu vou parar por aqui, mas só o último recado, a mensagem é o quão importante é a educação de executivos, de dirigentes, para eles não se isolarem no seu mundinho e se atolarem no operacional. Isso é fundamental. Eu queria pedir aqui, Otto, um favor. Eu sou um grande admirador do Brasil também, do brasileiro, dos profissionais brasileiros de uma forma geral. Eu queria eu tô precisando só entender um pouquinho, eu fiquei com um pontinho de interrogação para poder entender de uma forma um pouco mais ampla a sua atuação hoje. A gente está com um cara aqui, uma cabeça incrível, pessoal, com muito conhecimento. As pessoas que quiserem ter acesso a você, Otto, qual o tipo de desafio que você está aberto a receber e como é que você oferece, o que você oferece de solução hoje, uma vez que você já não está mais junto com o pessoal da Fiesc, além da tua parceria com a Hike Global College e o MBA lá da Hike, como é que mais é a tua atuação profissional hoje? Como consultor, né? Eu sou consultor e eu faço parcerias com principalmente o varejo de São Paulo, né? Então, BTR, Varese, que vão para a NRF todo ano, com a Asis Lab, com o Varejo 180, que são grandes... Eu não atuo em Brasília, tá, pessoal? Eu moro em Brasília... Meus pais estão aqui, meus filhos estão aqui, eu não tenho clientes em Brasília praticamente. Uhum. Então, meus clientes são preparar consultorias, né, e direcionar esses dirigentes de grandes empresas a missões e a programas internacionais. Então, eu fiz isso 7 anos na Cornell, agora estou desenhando aí, já pode praticamente falar com Oxford, né, de Londres, aí eu vou começar a fazer mais missões para lá. Essas missões é quando você junta esses executivos e os leva. Que é espetacular. Tá crescente isso no Brasil, né? Tá. Outro trabalho que eu faço também é trazer professores para as demandas de in-company, das empresas. Otto, professor tal de Stanford. Você tem contato em Stanford? Tenho. Professor tal. Então, estou trazendo aqui o Rancharan. Opa. O Rancharan está indo para a Federação das Indústrias do Espírito Santo. Otto, você consegue falar? Consigo falar com o Rancharan. Já trabalhei com 5 professores indianos, me deram acesso ao Rancharan, mas o acesso mesmo, inclusive, foi até agradecer de público o Salib, né, da HSM. Então, o Salib me ajudou com o Rancharan, outros indianos também, e o Rancharan vai estar no Brasil
né, no dia 30 de outubro aí. Então eu faço Que isso. espetáculo. É uma consultoria, né, e eu dou cursos também, dou treinamentos. Eu prefiro dar treinamentos, aí eu vou reconhecer e ser humilde para falar que meu treinamento é para high potential. É aqueles que estão ascendendo ao nível de liderança. Eu acho que no nível de líderes, eu dou treinamento quando sou demandado, mas aí é bem interativo, é bem hands-on, é bem no sentido de provocar muito mais a troca do que né, eu vomitar conteúdo, e aí eu respeito aquele 1/3 no máximo de conteúdo e atividades práticas. Então é isso. Eu tenho uma empresa, MM Capacitação Empresarial, e que é uma consultoria, e eu faço parcerias em projetos disruptivos que envolvam internacionalização, né, que é o meu foco. Porque, por exemplo, eu tenho 55, 56 anos. Eu não posso voltar mais para o mercado de trabalho como executivo. Claro. Mas se eu focar no mercado internacional e que exija a língua inglesa e o espanhol, Aham. aí já são poucos cinquentões que têm o inglês fluente. Então é onde eu fiz carreira também. Não tem como fugir. Você é um gigante, ó. Estamos com um baita de um gigantesco aqui, fez bonito lá fora e tá fazendo bonito aqui dentro. Eu, se fosse você estar acompanhando ter uma empresa, precisa dar uma rompida nas limitações que a gente muitas vezes enxerga das fronteiras. O mundo está cada dia menor, a internet trouxe isso, a inteligência artificial vai multiplicar isso, então a gente tem que aproveitar. Hanna, a gente precisa ir fechando esse aqui. Antes da gente se despedir do outro, você quer trazer as palavras finais? Muito obrigada pela tua presença aqui conosco, né? Você realmente contribui muito, né, para a educação executiva, educação internacional, nas parcerias. E é uma honra, né, tê-lo conosco. Que bacana, verdade. Ah, Otto, obrigado demais. Ó, fica aqui mais uma oportunidade, vou pedir pro Otto agora deixar os contatos dele. A gente esteve conversando com um pessoal que trabalha com educação no Brasil e fora, assim como o Otto, e a gente trouxe um levantamento aqui semana antepassada. Fora do Brasil, grandes executivos chegam a estudar aquilo que equivaleria a 2 horas de estudo por semana. Eu não estou falando nem de leitura de livro, nem de assistir documentários, pessoal. Estou falando de ir para uma sala ou para um ambiente onde vai ser desenvolvido habilidades e tudo mais. Em torno de 2 horas por semana. No Brasil, ainda, os executivos, segundo alguns estudos, a gente estuda em torno de 1 a 2 horas por mês. Pegou aí, pessoal? Fora do Brasil, grandes países, em torno de 2 horas por semana. No Brasil, em torno de 1 a 2 horas por mês. É uma diferença muito grande, mas tem alguns gigantes aqui querendo conduzir você, tua organização, para uma jornada diferente, para que você possa realmente se diferenciar cada vez mais no mercado de trabalho. Otto, queria pedir suas palavras finais e contatos, por gentileza. Não, fico à disposição, um prazer estar aqui com vocês. Só tem 2 coisas, né, para fazer palavras finais. Agradecer e parabenizar. Parabenizar pela iniciativa. Não é todo mundo que quer conversar sobre educação, né? Então, durante muito tempo, nós fomos, de alguma forma, sofremos preconceitos, né? A educação pessoal é resistente, principalmente executivos. Eles não têm tempo, né? Os números mostram, lá é obrigatório, as empresas obrigam eles, as universidades fornecem os programas que dão essa carga horária que você citou, e no Brasil é essa carência, né? Esse executivo, ele sendo muito criativo, muito solitário e muito pouco assistido no assunto educação, seja por falta de apoio dos donos da empresa, né, ou seja pela falta de tempo mesmo. Então, a mensagem final é essa, de estímulo à educação de executivos. Ela existe, acreditem, ela é benéfica, acreditem, e você vai interagir com o outro, você não precisa revelar segredos de estado, estratégicos do seu negócio. Você põe problemas de uma outra forma, você tem que ser criativo até nisso aí. Meus contatos no LinkedIn talvez seja mais fácil, é Otto com T só, Morato, Morato, Álvares. Meu e-mail é otto.morato@gmail, né? E pode me seguir lá, que tenho 2 e-books, um de negociação, o Ritual da Negociação Empresarial, tá na Amazon. Tem o Ritual o Ritual da Negociação Empresarial. Ok. Eu fiz cursos na Wharton, no INSEAD, eu fiz um apanhado sobre a negociação empresarial. E o Ritual do Trabalho Home Office, né? Porque desde 2014 eu sou home office. Eu trabalhei para Cornell, então não tinha nem chegado a pandemia, eu já tinha
quase 6 anos de trabalho, né, home office. Então já era uma prática para mim, eu já tinha feito todos os erros possíveis e imagináveis em casa, né? Então foi um pouco disso aí. É isso. Que Obrigado. bacana, Otto. Obrigado Parabéns. a você. Só para gente se despedir aqui, ó, o pessoal da MSM, tem um pessoal acompanhando, muita gente, hein? Manda mensagem aqui que a gente lê. O pessoal da MSM Perfumaria mandou aqui boa tarde, parabéns por compartilhar toda essa experiência e conhecimentos. Hanna, quem quiser entrar em contato lá, conhecer um pouquinho dessa proposta de educação internacional lá da Hike, como é que faz? Entra em contato diretamente com o André. André é ANDREY, @highcollege, HAYEK college.com. Maravilha. Otto, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Quando tiver um tempinho, vem aqui conversar com a gente, cara. Quando convidarem. Estou em Muito, Brasília. muito, muito bom. Parabéns pelo trabalho, pela jornada. E eu vou contar pro meu irmão. Pronto. Pessoal, a gente vai se despedir aqui da Hanna, vamos despedir também do Otto Morato, porque a gente vai estar recebendo aqui algo incomum aqui no nosso programa. A gente vai estar recebendo um pessoal que está à frente de um clube de carros. Olha, a gente nunca recebeu aqui... a gente recebeu uma vez o pessoal do clube de motos. E a gente vai tratar algo que é interessante, porque com certeza tem que ter liderança aí, tem que ter estratégia, muito daquilo que o Otto trouxe. E vamos estar falando que é o clube, é a Valéria e o Claudinei do Escort Clube. Você tá lembrado do XR3, né, Otto? Sonho de consumo. XR3 é aquele cadete conversível. Ai, meu Deus. Vamos falar sobre esses dois daqui a pouquinho. O papo deles é como criar, aliás, a dificuldade de ter carros antigos e falando sobre reformas principalmente para mulheres. Maravilha. A gente vai para um rápido break, então daqui a pouquinho a gente volta. Senhoras e senhores, Hanna e Otto Morato. Muito obrigado, pessoal. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.